E aí galera, beleza? Vamos falar sobre redação, vamos escrever aí. O tema que a gente vai abordar hoje é sistema político brasileiro. Que parada, hein? Que situação, que problema que o brasileiro está enfrentando aí nesses últimos anos, no início desse ano aí de 2015, né? Então, poxa, no ano passado a Dilma venceu as eleições, né? E prometeu um monte de coisa, aquela coisa muito básica assim, de político, né? Que promete e depois não cumpre, né? Prometeu não mexer na educação, prometeu não mexer no salário, prometeu não aumentar a energia e, por incrível que pareça, tudo que ela disse que não faria, acabou fazendo, tá? Aí eu te pergunto, por que a Dilma tá lá ainda, né? Se ela tinha um plano de governo e não seguiu esse plano de governo? Como é que é o nosso sistema político? Bem, o tema é sistema político, tá? Da nossa redação. Tem uns textos aí para você analisar, dar uma analisada em cada um deles. E eu quero que você extraia uma informação de cada um desses temas, de cada um desses textos, tá? E a estrutura que você vai seguir vai ser esta. Parágrafo introdutório. Olha que interessante que é esse tema. Tá? Não dá pra gente falar de tema corrupção, mas não tem como você negar, você vai acabar falando de corrupção. Então o tema nunca poderia ser corrupção, pelo menos pro Enem não vai dar esse mole. Tá? Mas sistema político eu não sei, pode ser que sim, quem sabe. Né? Ou alguma outra faculdade, privada ou pública. Tá? Então o tema é sistema político. Você vai delimitar esse assunto. Cara, dá pra fazer isso lindamente. Você pode pegar o sistema político, o conhecimento que você tem, se não tem nenhum, pesquise, porque é importante, inclusive, para você, independente de vestibular. Tá? Então você pode falar da era Vargas, você pode falar da ditadura militar, como é que era a política naquela época, você pode falar do sistema político em outros países, você pode falar de Juscelino, como é que foi Juscelino, o que ele fez, né? Que fez Brasília, cara, em pouco tempo, né? Então a gente tem assim muita informação para tratar nesse tema, é um tema interessante. Ok, depois que você delimitou o assunto, aí você vai problematizar. E pô, mole de problematizar o sistema político hoje em dia. É fácil se corromper e corromper pessoas, ok? Nesse sistema que está em vigor no Brasil. Tá? Então, a problematização é fácil de ser feita. É só você associar o sistema político à corrupção. Ok, no desenvolvimento você vai ter que provar para o professor da banca, no caso você vai mandar a redação para mim, e eu espero que você mande, não dá mole, não vacile, a prova tá chegando aí. Ah, mas falta muito tempo. Não, não falta, tá chegando já a prova, ok? E você precisa praticar, não tem como fugir disso, redação tem que praticar. Tá? E você vai ter que provar para mim por que a corrupção é um problema do sistema político hoje em dia. Claro, isso é só uma sugestão. Se você quiser fazer uma outra abordagem, é contigo mesmo. Essas sugestões são mais para a galera que tem dificuldade para escrever. Pô, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou falar sobre corrupção, sobre o sistema político e tal. Então pesquisa, sistema político, década de 50, década de 20 no Brasil, sistema político hoje em dia, como é, sistema político em outros países, ok? Ditadura militar, como era o sistema político naquela época, como acontece a corrupção hoje em dia, por que acontece, o que facilita essa corrupção. Não sei se você sabe, mas o José Genuíno do Mensalão lá atrás já está solto. Esse é o sistema político que a gente tem. Então o cara ele não só roubou milhões, ele, por ter roubado milhões de reais, ele acabou tirando de pobre, ele acabou tirando de gente que precisa, que tem necessidade, saúde, educação. Né? Então é pior, né? Esse tipo de gente que é corrompida, que promove a corrupção, é um bandido pior do que o cara que assalta alguém na rua. Você pode ter certeza disso. Porque você pode até pensar que se de repente não houvesse a corrupção, esse cara que está assaltando não estaria lá. Não estou assim, mas poxa, o JJ está idealizando demais. Não, é só uma sugestão. Estou só confabulando aqui. Então, vamos lá, só para a gente fechar. Delimitação do assunto, aparato histórico você pode usar. Problematização, seu ponto de vista, falando sobre corrupção no sistema político. Depois você vai ter que provar para mim, pode falar sobre a Petrobras, pode falar sobre a liberdade do Genuíno, pode falar do fato de, sei lá, a Petrobras ter acontecido essa problemática toda na Petrobras e a Dilma, que era do conselho na época, não respingou nada nela, não aconteceu nada com ela está livre aí. E o mais difícil que você vai ter que fazer é como solucionar esse problema no sistema político atual. Se o problema é corrupção, como solucionar a corrupção. Chato, né? Claro, você vai ter que pesquisar. Espero que você pesquise, espero que você
produza um texto interessante. E claro, espero que você mande isso pra gente. Tem uma semaninha aí pra escrever, tá? Não dá mole não, manda aí, beleza? Beijo a todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Valeu!